Mas aí você não cai mais, né? E o Samuca caiu. Como é que foi para vocês? Só vocês que não tinham caído aqui? O rebaixamento do Cruzeiro foi um negócio que a gente nunca esperava. Esse aí a gente tem, né? A Você gente pode jogar falava para ilustrar. que Vai, Samuca. o Cruzeiro era um time incaível, né? Time grande não cai, aquela coisa toda. Porque, cara, o Cruzeiro sempre foi um time que teve gestão bem feita. Sempre foi um time admirado, tinha as contas equilibradas e tudo. Não usa a expressão perfeita para a administração do Cruzeiro, Não, mesmo bem feita. na... Eu falei Bem feita. Bem feita. Bem feita. O Cruzeiro tinha administrações bem feitas, né? Sempre vendia jogadores, tinha aquela política de sempre que fosse preciso vender jogador. Cruzeiro e São Paulo, a gente Cruzeiro e tinha São sempre Paulo. Atlético Paranaense, tinha uns clubes como referência do tipo, não se endivida tanto como os outros. E faziam bons negócios. Por exemplo, para mim, um dos melhores negócios do Cruzeiro foi aquele do Kleber. Porque tinha o Guilherme. Fábio Júnior. Teve Fábio Júnior, teve Giovani. Giovani, teve o próprio Sorin. Do Kleber, por exemplo, quando o Guilherme foi vendido e o Kleber veio como contra... O Cruzeiro ganhou dinheiro e o Kleber veio como contrapeso e se destacou, por pouco não foi campeão da Libertadores. Então, assim, o Cruzeiro sempre teve essa boa gestão. Não imaginava, mas o rebaixamento do Cruzeiro começou com a gestão do presidente Gilvan. Porque ali o Cruzeiro começou a se endividar demais. Riascos. Eu não estou dizendo de gestão... Ele conquistou 2 títulos brasileiros. E você disse que ele começou a não, ele gestão foi do um, né? rebaixamento? Exato, sabe por quê, Léo? Porque é o seguinte, eu não estou falando de criminosa, tá? Estou falando de Sim. gestão mal feita. Por quê? O que tem de criminoso apurado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público está nas mãos da Justiça, que até hoje não definiu exato. quem é inocente e quem é culpado. Sim. Mas, assim, o caso do Gilvan, o Cruzeiro é campeão em 2013 e 2014, chega em 2015, o Cruzeiro é o time que mais arrecadou no Brasil, mais de 350 milhões em arrecadação. O Cruzeiro chega em 2015 sem um patrocínio master na camisa. Ele disse que estava com 65 mil sócios adimplentes, com um ticket médio bem alto, que não tinha esse ticket, essas categorias mais baratas. E o presidente tinha falado que o Cruzeiro não precisava vender ninguém. E chega em 2015, ele vende Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Egídio, Lucas Silva. Mandou um monte de gente, horroroso foi embora. 2015. E montou um time muito ruim. Então ali já começou. Aí depois entrou, por exemplo, diretor de comunicação que virou diretor de futebol. Aquilo foi um... Que nunca fez nada. Que nunca... 2018, você já está em 2018. Não, tô falando naquela época ainda. Do Foi o Gilvan. Valdir Barbosa. O Valdir Barbosa. Exato. Aí depois teve uns diretores que a gente nunca tinha ouvido falar, gente que só teve fracasso até o momento e tudo. Começou ali. Aí, aquela coisa, muita dívida. Gente, o Cruzeiro vendeu. Aí, né, teve jogadores que o Cruzeiro contratou e que ficou sem pagar durante anos. Tem um tal de jogador, um tal de La Torre, que o Cruzeiro contratou na época do Gilvan, Só fez turismo que aqui. não jogou bola no Cruzeiro. Ele não entrou um minutinho. Não jogou. Cara. Isso é um absurdo. Aí você pega, Salário por exemplo, alto, viu? E eu falo isso, Léo, porque é o seguinte, ano passado, uns 2 últimos anos, estourou muita dívida da FIFA. E as dívidas da FIFA, elas só estouraram, o Cruzeiro só foi punido igual nenhum outro clube no Brasil nunca foi, Do mundo, de perder talvez. 6 pontos, antes do campeonato começar, porque foram arrastados durante muitos anos. E se foram arrastados durante muitos anos, é porque vieram da gestão do Gilvan. Riascos foi do Gilvan. Sim, vários foram do Gilvan. Sobe, né? Exato. Então, assim... Com conivência de Conselho Fiscal, de Conselho Aí Deliberativo. eu te pergunto. Denilson foi Gilvan ou... Foi Gilvan. Também. E aí eu te pergunto, como é que um time que é o time que mais arrecadou no Brasil, com sócio lá em cima, com o time voando, não consegue um patrocínio e não consegue pagar as suas contas? Aí, Eu sempre defendi o Dr. Gilvan aqui, porque quando eu joguei no Cruzeiro, há 43 anos atrás... Nossa, é muito velho. Há 38 anos atrás, que eu era pré-mirim lá, o Dr. Gilvan pagava ônibus para a gente poder ir aos jogos. E sempre foi uma pessoa muito séria. Eu sempre defendi ele por isso. Mas, infelizmente, a administração dele não foi exato. o que o Cruzeiro esperava. Eu não estou falando de caráter, não estou falando de nada eu disso. tô Estou entendendo. falando de gestão terrível, péssima. E aí, logo depois, entrou aquela tragédia que foi essa última gestão, a gestão antes do Sérgio entrar, né? Que jogou o Cruzeiro na lama. Gente, o Arrascaeta foi comprado por 1 milhão, não lembro se de dólares ou de reais. O Cruzeiro vendeu ele por quase 80, 70 milhões foi algo nesse Do sentido. Flamengo, Né? se não me falha a memória, é algo em torno de 63 milhões de por aí. reais. Mas teve E o Cruzeiro empresário que- não Teve pagou. jogada ensaiada. Gente, 60 e tantos milhões que você conseguiu por causa do jogador. O Cruzeiro não vai lá e não paga 1 milhão. E teve empresário que nunca viu a Arrascaeta ganhando comissão. né? Exatamente. É o então, que o Atlético fez terrível. com Tardelli, Michael Suel, Otero.
vendia, arrecadava muito e não abatia nenhum percentual da Pra dívida. onde Mas vai tem esse empresário lá dinheiro? no Atlético que diz que tem 60 milhões para Mas, isso. mas então, você vende o jogador por 30 milhões de reais. Aí você vai ver se você está devendo 12 milhões para o empresário. Quanto você abateu da dívida do jogador? Nada. A fórmula é muito fácil para quebrar, Clô. É muito Não, fácil. e o seguinte, o menino que nasceu dentro do clube. Aí na hora que vende, fala assim, o clube tem 10%. Quem que fez? No Cruzeiro aconteceu muito isso. Aconteceu. Ele fica fatiado sem ninguém saber. É uma falta de transparência, né? Eu quero, Geraldinho, joga de novo essas imagens aí que a gente estava vendo, que é do último Vou jogo da falar o Rebaixamento, meu sentimento. que é o sentimento. Mas deixa eu falar o meu antes, para ele Mas passar você por teve dentro. sentimento em relação ao Teve, rebaixamento eu do estava Cruzeiro? terminando uma cavalgada em Resende Costa, na casa Com do ou amigo. sem? Hã? Com ou sem? 15 quê? minutos porque é bunda de veludo. Isso que eu ia perguntar. Com ou sem o Sérgio Coelho ao seu lado? Não, eu andando bem lá. Passou essa cavalgada, dorme lá em casa e vai para Resende Sei. O Costa. pessoal entendeu, o apelido dele é bunda de veludo. É bunda de veludo porque eu não ando todo dia. Eu ando um dia e o outro eu vou de carro, aproveitando o passeio. 10 dias de cavalgada, quem que aguenta E isso? quando você anda nos dias, é com atitude de... É pau grande, eu ando o tempo todo. Depois Meus cavalos não param, não. Não param, não, né? Meus cavalos Os garanhões do não Toledo não afrouxam, param. Não ficam pelo caminho, não. Eu tenho cavalo bom, Cê- meus cavalos bons. Tá lembrando esse apelido aí? É. De Pão de Veludo? Imagina o Fael em cima de um cavalo. Ah, Em cima não. de uma mula. Não, se ele andar 3 minutos, ele sai todo torto. Aí, não aguenta nada, andou naquele touro mecânico aqui, ó, uns 5 minutos. No outro dia, estava no Ele hospital, estava todo com mancha roxa, o corpo inteiro. achou que estava tendo um infarto. Achei Com mesmo. dor nas costas, dor no peito. Hipoglossa. Cara, mas... Então, qual foi o seu sentimento? Deixa aí mais, Não, tá, Geraldo? eu- Qual foi o seu sentimento do Toledo? Depois o Samuca vai falar. Eu e a Silvia saímos lá de Resende Costa e voltando aqui por aquela estrada de São João del Rei, paramos, acho que é prosa boa, o negócio para lanchar. Na hora que acabou, na hora que eu fui lanchar, 0-0 no intervalo esse jogo aí. Falei, ô, Ceará Silvia, e Botafogo acho que já estava 1-1. vamos ver aqui, porque esse jogo é importante. Aí fiquei lá assistindo e aí tivemos a sorte de ver o Cruzeiro ser rebaixado. Esse foi meu sentimento de muita alegria, muita Olha felicidade para eles que sempre riram da cara da gente, saberem como é que é um rebaixamento. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre eles, essa frase, eles sempre riram da cara da gente. O Kleber Andrade está dizendo aqui que o Toledo é engraçado demais. Samuca, É, o Seu sentimento. você sentimento. estava lá, Samuca? Tava demais, Nesse né? dia, Eu você tô estava com- onde, Samuca? Eu tava ali no amarelo superior, mas quando eu vi que ia ter essa confusão, que começou essa estouração de bomba, esse tanto de coisa, né? Olha Eu lá, tava com meu retirando pai. cadeira, assento, Isso aí jogando é no lamentável, gramado. isso aí não existe, isso aí não faz sentido. E, enfim, né? É uma pena ver E essas você- imagens aí. você tava- lamentáveis. Desculpa, você estava com... Eu tava com meu pai, Seu pai. né, meu pai mais velho ali, a gente, né, eu tava com meu irmão também, a gente viu que o Cruzeiro tava caindo e realmente, como começou a estourar muita bomba, a gente pegou e saiu com uns 42, como é que 44. tava? Como é que você estava? A verdade é o seguinte, Léo, a ficha do rebaixamento pra mim caiu no jogo do CSA, não pelo desempenho, mas por ver o jogo, a Comportamento. postura, o comportamento dos jogadores dentro do Volta campo. o negócio de postura, tá É. vendo? A postura. E aí, O por Thiago exemplo, foi o jogo, o Foi o do pênalti pênalti do perdido. Thiago Neves. Eu, por exemplo, eu tenho uma foto, eu e meu irmão, a gente esperando pra ir embora, assim, com a mão na cabeça, assim, porque ali caiu a ficha. Esse jogo eu já fui sabendo que o Cruzeiro ia cair. Esse jogo, sinceramente, assim, eu sabia que não ia ter Nego jeito tinha mais. forças para A gente já vencer estava um Palmeiras. anestesiado. A gente já estava anestesiado, certo de que, infelizmente, isso ia acontecer. E aquela coisa, Léo, a gente está nos momentos bons, a gente tem que estar nos momentos ruins também com o clube. Eu Na acho que grita isso na faz tristeza. parte. Exatamente. Até pra gente ser chancelado nesse momento, de poder comemorar o retorno, né? Isso faz parte. Então, nesse dia aí, eu já estava mais anestesiado, infelizmente muito triste. E, enfim, a ficha foi cair mesmo no ano seguinte, quando a gente viu o time jogando, de fato, a série B, né? E sem poder jogar a Série A. Isso aí foi muito triste. E... A conta do Mineirão continua até hoje. A Não, informação de dentro do estádio Ah, é que esses estragos não foram pagos? não foram pagos Rapaz. e a conta é de outros jogos também do Cruzeiro com essa dívida, entre tantas dívidas. Aliás, Tem muita coisa. eu peguei a planilha de gasto do É o rei da Cruzeiro. planilha. Eu planilhei todos os credores do Cruzeiro com um valor na frente. O cara tá sem serviço mesmo. É planilhando
credores do Cruzeiro. É porque saiu o documento, então você só transfere para a planilha automática. Muito cara da base do Gilvan conseguiu milhões depois, quem estava citando o Gilvan, conseguiu milhões depois na justiça.